Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. O Conexão Potiguar é um programa do jornal Potiguar Notícias. A reprise você pode acompanhar pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber a doutora Patrícia Frois, que vai falar um pouco sobre a empresa Biofísio e também sobre a sua atuação no mercado do Rio Grande do Norte, com a sua atuação como professora, inclusive fora do Rio Grande do Norte e fora do país. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço o convite. Prazer recebê-la. Me fala um pouco da história da Biofísio, como é que surgiu? Bom, a Biofísio ela já está no mercado aqui em Natal praticamente há 15 anos. A gente tem uma atenção a pacientes da parte de fisioterapia dermatofuncional. Foi uma das pioneiras da área de fisioterapia dermatofuncional. Nos explique o que é exatamente. Bom, a fisioterapia dermatofuncional é uma especialidade que se dedica a tratar a pele do paciente. Então, todas as patologias, todas as doenças e até patologias estéticas que estão na pele, a gente trata dentro da fisioterapia dermatofuncional. Me conta só um pouquinho como é que foi esse processo de passar de profissional para empreendedora. Isso deu muito trabalho? Sim, porque nós não somos preparados para ser empreendedores. Durante a faculdade não tem essa disciplina, não. Essa formação. Então, você vai aprendendo com o tempo, com o mercado, e o fato também de estar na docência, isso também te ajuda bastante, né? Como lidar com o paciente, como receber, como tratar. Então, e também conhece mais o mercado. E dar aula é um aprendizado constante, né? Porque o Paulo Freire dizia que ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende. Claro, aprende muito e te estimula a estar sempre estudando mais. Você não para, né? Não para nunca. Cada vez mais a educação é continuada. É isso. É porque nessa área tem a tecnologia, ela muda todo dia. Eu falo que eu durmo e eu acordo, já tem um equipamento novo, um tratamento novo e os pacientes, os alunos, eles estão cobrando, né? Tem a internet, tem muita informação a respeito. A senhora falou de uma palavra mágica em medicina que é a tecnologia, né? Qual a última inovação que a senhora poderia dizer em termos tecnológicos na sua área? A gente tem hoje as ondas de choque, que é um equipamento que no Brasil acabou de chegar, tem pouco tempo, é uma inovação, porque é um equipamento de ondas mecânicas que acaba estimulando, servindo para tratar cicatrizes, fibrose, também serve na área estética para tratar celulite, para rejuvenescimento. Então é um aparelho bem completo e que estava sendo usado já lá fora há bastante tempo, há uns 15 anos, e agora já chegou no Brasil. É certo dizer que a medicina do Brasil e do Rio Grande do Norte, ela está muito avançada também por isso, porque quando chega nos Estados Unidos ou na Europa, alguém já viu no YouTube, já viu no Google, e aí provoca para que o profissional do Rio Grande do Norte se atualize. Sim, a gente às vezes se engana, né, quando pensa que lá fora todo mundo está bem mais à frente do que o nosso estado, a nossa cidade. A fisioterapia dermatofuncional brasileira, eu falo, ela é referência no mundo. Nós somos os pioneiros, o Brasil é o pioneiro de fisioterapia dermatofuncional e a partir do Brasil, outros países passaram a fazer essa área. Então, a gente está bem mais avançado do que... Isso é uma boa notícia, né? Sim. Porque a gente estava acostumado, né, com essa cultura meio de colonizado, de achar que tudo se resolve lá fora. Mas tem vários segmentos que, a partir daqui, e não é só no seu segmento, né? Tem vários segmentos na medicina que o Brasil é muito avançado. A medicina brasileira é referência, por exemplo, na cirurgia plástica e na fisioterapia dermatofuncional nós podemos dizer que nós exportamos profissionais. Hoje o profissional fisioterapeuta dermatofuncional que fala outro idioma, ele tem muitas oportunidades lá fora. Lendo recentemente sobre uma doença que parece incomoda muito as pessoas e parece que tem novidades em relação ao seu tratamento, que é o vitiligo. Queria que a senhora falasse um pouco. Sim, o vitiligo ele é uma doença de que acontece uma despigmentação da pele, ele não tem uma causa e a fisioterapia dermatofuncional ela auxilia a medicina tratando esse paciente com fototerapia, que é o uso de luzes para pigmentação. Hoje, os equipamentos têm um avanço tecnológico impressionante comparado ao passado. Então, nós temos hoje tratamentos bem avançados que associam a fototerapia e o medicamento que o médico utiliza
utiliza. E que controla a doença? Controla e, inclusive, consegue reverter bastante alguns quadros. Consegue reverter. Isso, e como são equipamentos mais modernos, o risco, né, para a saúde do paciente hoje é menor. Na sua clínica, na Biofísio, existe esse tratamento? A senhora faz esse tratamento? Aqui em Natal, a gente não tem tanto esse tipo de procura, porque o paciente ele tem sol praticamente quase o ano todo. Então, o vitiligo no norte do país e no nordeste, ele consegue se tratar muito bem com medicamento e sol. Mas, por exemplo, quando eu penso no Rio Grande do Sul, que você passa meses no inverno, a gente acaba tendo a necessidade das lâmpadas, da luz, dos equipamentos de fototerapia, muito mais do que aqui. Quando a senhora diz que não tem causa, é porque não foram identificadas o que causa isso, se é hereditariedade, se é algo, não se sabe ainda. Não se sabe, a etiologia é desconhecida. Tem uma suspeita, existe uma suspeita de uma etiologia emocional, né, da pessoa ter alterações emocionais, existe uma suspeita na genética, mas certeza da origem não. Ouvi algo sobre o estresse. É certo dizer que essa doença aumentou depois que a sociedade se tornou mais competitiva, mais estressante? Tem alguma relação isso ou ainda não? O que a gente percebe na literatura é que pessoas portadoras de vitiligo apresentam um quadro psicológico de ansiedade e estresse muito maior, o que leva a crer que pode existir uma relação, mas isso não está comprovado. Pode ser que realmente exista uma relação entre o vitiligo e o estresse. Em relação aos queimados, isso eu acho que é um papel muito importante da sua profissão quando se trata de tratar as pessoas queimadas, né? Muitas vezes as pessoas que são queimadas no rosto, essas têm um trauma ainda maior, né? É uma dor não somente física, né? Essa dor transcende a dor física. O que tem de inovação nessa área? O paciente queimado é um paciente que sofre muito, né? É um paciente de um sofrimento gigante. E hoje, em relação ao avanço, a recuperação estética, existem não só a cirurgia plástica avançou bastante, com bancos de pele, peles produzidas em laboratório, peles de origem animal, mas também não só a respeito do tipo de enxerto que se coloca, mas na recuperação mesmo de cicatrizes. Existem laser, equipamentos modernos que conseguem facilitar essa recuperação, desde a dor que o paciente sente, porque dói muito, né, até a recuperação estética. Então, isso alivia o quadro do paciente bastante. A senhora tem dois públicos, né? O público que procura por motivo de saúde e o público que tem como motivação a questão da estética. Qual o público maior? Olha, eu tenho um público que vai à clínica, que é um público de estética. Eles têm perfis muito diferentes, né? Mas o público da parte reparadora ainda é maior, porque existem muitas pessoas queimadas, existem muitas pessoas que possuem úlceras, feridas no corpo, até mesmo por doenças neurológicas, pessoas cadeirantes, pessoas que não têm acesso a um tratamento. Então, se eu for olhar em relação à quantidade, a necessidade, o público da área reparadora ou da área de doenças é maior. Mas a gente tem hoje também um grande apelo do cuidado, da estética, da preocupação, que não tem mais faixa etária, né? Atinge a todas. Então, acaba tendo também uma grande procura na clínica. A dermatofuncional é uma área que tem sempre procura, né? Tem sempre pacientes. Com uma curiosidade, como é que a senhora organiza a sua agenda para empreender na clínica, acompanhar seus pacientes e ainda dar aula? A senhora dá aula na UniRN, na UNP. Sim. E ainda viaja para dar palestra. Como é que a senhora organiza esse tempo? Essa mágica, isso é uma mágica. Como é que a senhora estica? Nos conta aí como é que a senhora estica mágica, o tempo. Não é fácil, mas eu consigo conciliar, né? É lógico que eu não estou todos os dias em todos os lugares. Eu tenho uma excelente equipe na minha clínica me ajudando, tenho uma excelente equipe na universidade me ajudando. Então, eu acabo tendo parceiros que me auxiliam bastante. Mas eu não consigo deixar, porque eu acho que o professor, que é um bom docente, ele precisa da experiência, do dia a dia na clínica. Se eu fosse uma pessoa que ficasse só na universidade, eu seria teórica. Então, eu preciso estar com o paciente. Então, eu acabo me desdobrando por esse motivo. E, mesmo assim, você consegue organizar o seu lado da vida pessoal? Sim. Da família, né? Assim, consegue. Sim. Com bastante dificuldade, mas consigo. Isso é importante, inclusive, para a saúde, claro, né? Claro. E a gente também tem que ter o tempo de lazer, Sim. tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo
tempo para você. Mas o profissional de saúde em geral, ele sacrifica um pouco a vida pessoal, né? É uma profissão que você só faz se amar muito e tem que se dedicar bastante. E me parece que para ser um bom profissional, esse apaixonamento pelo que se faz é a chave, né? Sim, parece sim, que é tem fundamental. que amar, porque é como eu falei, você deixa de estar com as pessoas que você ama. Por exemplo, eu passo fins de semana fora. Então, fora de Natal, fora de casa, então eu tenho que estar viajando, mas enquanto eu estou lá, eu estou fazendo algo que eu amo, então é como eu perco um pouco, mas eu ganho em outro lado. Então tem que Há uma compensação, claro, né? Claro. Fisioterapeuta, doutora Patrícia Frois, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, lhe passar agora a revista Conexão Potiguar do programa. Muito obrigado. Obrigada. Muitíssimo obrigado à doutora Patrícia Frois, muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, caríssima telespectadora pela sua indispensável companhia. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos em 1 minuto.